Quando a gente passa por traumas demais, excessivamente, muito trauma e durante o período longo ou precoce, como eu falei, em idades lá, né, na infância, o que acontece com o nosso psiquismo? Muitas vezes ele precisa dissociar, ele precisa se dividir, né? É como se formasse eus internos, né, pedaços de mim mesmo, que funcionam de formas diferentes. Como? Eu vou dar um exemplo, né? Às vezes posso formar um eu lá dentro de mim que lembra aquele abusador, entende? E às vezes suponha que a pessoa passou por muita agressão verbal ou física. Eu posso desenvolver um eu que sente muita raiva, que está sempre alterado, e em alguns momentos ele age de uma forma muito raivosa, semelhante àquele que fez aquilo comigo. É como se fosse um introjeto daquele cuidador que foi abusivo, ou daquela pessoa que foi abusiva. Então, a pessoa é como se ela guardasse um pedaço dela mesma, que se reveste, é como se vestisse a roupa, a máscara, falando assim para entender melhor, daquela pessoa que foi abusiva. Né? Assim como, às vezes teve uma mãe depressiva, então, às vezes ela tem um eu interno que carrega, entendeu? Essa dor dessa mãe, essa depressão dessa mãe, como se fosse da própria pessoa, e ela desenvolve esse sentimento. Eu posso ter um eu interno que aprendeu que se eu for bem boazinha e fizer tudo o que o outro quer, eu vou ser amada e vou ser vista. Ela fica sempre nesse papel de boazinha. Ou pode desenvolver um eu interno que tem compulsão, ou alimentar, ou compulsão sexual, ou compulsão, né, de comprar, de gastar, né? Então, é um eu interno fragmentado, é como se realmente fosse um eu que fosse separado de mim. Entende que muitas vezes a pessoa, algumas têm consciência quando a dissociação ela é menos grave, fica mais fácil de ter essa consciência, enquanto tem outras pessoas que não têm a mínima consciência que ela tem partes internas. Então, eu não sou eu sozinho, solitário, aqui só eu, Lucimara, self, eu posso ter muitas Lucimaras internas aqui, que cada uma me faz agir de determinada forma. Posso ter aquela que vai lá e fica se automutilando, né? Quando ela está diante de alguma situação difícil, ela vai se automutila. Quando ela sente alguma dor, uma frustração, alguma coisa acontece, vou lá me automutilo. Mas eu não sei por que eu fiz isso. Algumas pessoas se lembram, outras não se lembram, porque aí tem uma amnésia mais séria, né? Então, às vezes, o que eu estou fazendo aqui, repetindo, a gente aprende a se defender de formas diferentes. Então, isso tudo é defesa, comer compulsivamente para aliviar minha dor emocional, para me acalmar, que eu aprendi a me regular emocionalmente através da comida. Eu vou gerando outros problemas, porque essas defesas, elas foram importantes lá no passado, mas elas passam a ser disfuncionais. Porque aí é uma defesa que, para eliminar uma dor, ela gera mais dor, me coloca numa situação de risco. Tem pacientes que falam assim, olha, né, eu fui lá e fiz uma coisa que coloquei a minha vida em risco, mas eu não entendo por que eu fiz isso, eu não tenho controle sobre isso. Parte interna, você percebeu, eu fiz algo, que eu não tenho controle sobre isso, sinal que eu estou dissociada, eu tenho partezinhas internas que precisam ser tratadas. Aí eu vou ter que negociar com essas partes, resolver esses... Tem partes internas que brigam entre si. Às vezes eu estou falando aqui com um paciente, o paciente ele fala assim para mim, olha, Lucimara, minha partezinha falou que não queria falar comigo, que estava com raiva, que ia falar só com você quando chegasse na terapia. Falou, que ótimo, enquanto tem partes, ela não quer falar com você. Ah, por que ela não quer falar com você? Porque você é muito chata. Ah, por que ela me acha chata? Ah, porque você fica querendo mexer onde não deve mexer. Né? Então, nós temos esse mundo interno que tem vida própria para pessoas que sofreram de muito traumas, e esse psiquismo teve que se fragmentar, se dividir em euzinhos internos que têm pensamentos próprios, sentimentos próprios, sensações próprias e comportamentos próprios, que te impulsiona, sabe, a se comportar ou se sentir ou pensar de determinada maneira. Ou tem pessoas que falam assim, nossa, às vezes fica um pensamento aqui que fica falando assim para mim, entendeu? Que eu sou um lixo, que eu sou suja. Pensamento intrusivo e introjeto de algum cuidador ou abusador que está lá na sua cabeça. Então, a gente vai precisar identificar e trabalhar essa parte. Aí eu fico dizendo que você é suja, que você não é boa o bastante, que você é burra, são as vozes
lembra que eu falei dos traumas verbais, daquelas coisas que ficavam dizendo para mim, e descaracterizando, né, lá na infância, que ficam repetindo aqui o tempo todo na minha cabeça, porque esse euzinho interno que incorporou, entendeu, a voz dessas pessoas, o que elas disseram ou fizeram, acha que se fizer isso, vai fazer a pessoa ficar bem forte, para quando a crítica externa vier, ela não se machucar, só que a pessoa não entende, só que a parte interna não entende, que isso, ao invés de fortalecer, enfraquece, machuca. É altamente impactada, a pessoa passa a ter grandes dificuldades de autorregulação, tanto do autocuidado, cuidado consigo mesma, pessoas que não cuidam, fumam excessivamente, usam drogas, ou pessoa que não dorme, que não cuida de si mesmo, que não consegue tirar um espaço para o lazer, para o descanso, pessoas que se matam de trabalhar, ou a pessoa que é negligente com ela mesma, então ela não aprende essa autorregulação, nem emocional, e nem consegue satisfazer suas necessidades. Como eu não fui cuidada, eu não aprendi a cuidar de mim. Ou pessoas que é o oposto, que tem mania de doença e quer cuidar excessivamente, sempre acha que, né, de onde vem, se a gente for olhar, situações de trauma também, né, hipocondria, que a gente chama, mania de doença. Tem um trauma aí por trás desse processo, né? Ou a pessoa sente demais ou ela sente de menos. Lembra que eu falei como defesa? Eu sinto demais, sempre estou sendo inundada por emoções, sensações, sentimentos, muita sensibilidade, ou eu anestesio para eu não sentir. O que anestesia, tem muita dor aí por baixo, tá? Então, pequenos estímulos geram uma hiperativação, foi o que eu falei, né? Uma hipoativação, ou sente de mais ou de menos, hiper de mais, hipo de menos. A dissociação, ela pode ser suave, ou ela pode ser grave, ou ela pode ter a distorção, ela é a distorção de tempo e espaço, como eu dei o exemplo, né? Eu me comporto como se eu fosse criança de 5, 10 anos, lá daquela época, quando aquilo aconteceu, né? Não consigo perceber que agora eu posso, né, me cuidar, me proteger. A desconexão fundamental, tem gente que desconecta do corpo. O que você está sentindo no corpo? Nada. Nossa, nem percebo que eu tenho corpo. É como se fosse uma cabeça separada do corpo. A pessoa tem dificuldade, tá assim, né? Você está fazendo aí, que não consegue conectar. Por quê? Isso são traumas mais precoces ligados ao corpo, ou violência física, ou abuso sexual, problemas de apego,